vou fazer cada refeição, não vou comer uma grande quantidade, né? Sempre essa questão de equilíbrio. Então, perguntando ali só a questão do nome da live, é Mitos e Verdades da Alimentação. Próxima questão. Então, hoje é uma febre que muitas pessoas estão gostando. Comida japonesa, engorda ou não engorda? Então, muita gente acaba achando, falando que não engorda, né? Que não que pode comer nessa quantidade, né? Que não tem problema comer uma grande quantidade. Eu acho que engorda. Ah, então, realmente, comida japonesa, ela engorda. O que que acontece? Ela acaba sendo uma comida, às vezes, um pouco mais leve. Então, as pessoas, elas têm essa questão de achar que, por exemplo, eles comem uma quantidade dessa comida japonesa e eles não se sentem tão pesados, tão estufados. E, às vezes, acabam tendo essa falsa percepção de que a comida japonesa não engorda. Mas comida japonesa engorda sim. E outro problema que também que tem nessa questão da comida japonesa é muito a questão da quantidade de shoyu que às vezes as pessoas acabam utilizando. Né? Então muitas pessoas vão comer ali o sushi, o sashimi ou os outros tipos e passam uma grande quantidade de shoyu. E o shoyu é um alimento rico em sódio. Né? Então o sódio, né, questão ali para o sal, e a gente ingerindo uma grande quantidade desse alimento, a gente pode ser muito prejudicial, principalmente aquelas pessoas que já têm pressão alta ou têm uma tendência a ter essa questão da pressão alta. Então, isso que a gente tem que cuidar. E, além disso, a comida japonesa, como a grande maioria ali dos alimentos eles acabam sendo crus, né, a gente tem que tomar muito cuidado na forma de preparo. Né? Então, ir num local que realmente você já conheça, né, ir num lugar confiável, porque senão essa questão de você ter a ingestão de algum alimento cru, ele pode ser prejudicial para o seu organismo, né? E a próxima, comer assistindo TV ou mexendo no computador e celular atrapalha a refeição? Né? Será que realmente atrapalha? Será que não atrapalha? Será que tanto faz? Ó, todo mundo subindo ali, ó. Sim, 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 sim. Realmente, comer na frente da televisão, mexendo no celular, né? Ou Desculpa, mexendo no Fábio, de computador. interromper, tem gente pedindo para entrar, por favor. Tem gente pedindo para entrar? Sim, as pessoas já vão ser admitidas. Tem bastante gente, né? Então, conforme vai entrando, vai ficando numa filinha, né? E a pessoa responsável já está admitindo, tá bom? Só uns Ok, segundinhos. obrigada. É, por causa que aqui tem que ficar admitindo um por um, né? Então acaba às vezes demorando um pouquinho, mas daqui a pouquinho ele já entra, a gente já vai falando. Então, realmente, comer assistindo televisão, mexendo no celular e no computador atrapalha muito, né, a nossa refeição. O que que acontece? Quando a gente está fazendo a nossa refeição e a gente está na frente do computador, na frente da televisão, mexendo no celular, a gente acaba perdendo um pouquinho da noção da quantidade que a gente está comendo. Então, quem nunca, por exemplo, foi assistir um filme, foi no cinema e pegou aquele balde de pipoca gigante, o maior tamanho, por causa que o grande ele compensa, por causa que a diferença de preço ela não é muito grande do tamanho pequeno, do tamanho médio, então já vou comprar o grande que é para comer bastante pipoca. E o filme nem começou, tá lá ainda terminando o trailer, quando você viu já acabou toda a pipoca e você nem percebeu, né, que você acabou comendo toda aquela quantidade de pipoca. E você ainda sai ali do cinema, você ainda está com fome, ainda vai passar e comer um lanche lá, um hambúrguer com batata frita. Né? Então, isso que a gente tem que tomar cuidado. Né? Então, realmente, na hora de pegar e ficar ali na frente da televisão, né, ficar mexendo no celular, não é recomendado. A hora da refeição é aquela hora que a gente tem que ter um pouquinho de tranquilidade, a gente reservar os minutinhos para a gente comer, sentar ali à mesa, comer com tranquilidade, né, mastigar, aproveitar bem esse alimento. Se a gente comer na frente da televisão, mexendo no celular, a gente acaba comendo e logo em instante a gente já está com fome de novo. Né? Então, essa questão de saciedade, ela acaba sendo atrapalhada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Até mesmo a gente, não, às vezes está ali rapidinho, preciso fazer na hora do almoço alguma coisa, entre uma garfada e outra é um e-mail que vai para alguém, é uma mensagem no WhatsApp. Então, tomar cuidado. Vamos reservar um tempinho ali para comer, só para a gente comer, para só se alimentar, para a gente ter esse tempinho e não atrapalhar a nossa refeição.
Outra questão que a gente sempre escuta, e essa é bem famoso. Pode comer, tem a regra dos 5 segundos. Será que isso é mito ou é verdade? Caiu no chão, mas tem a regra dos 5 segundos. Pega rapidinho ali que não tem problema. Será que as bactérias ficam esperando, né? 5 segundos, 1, 2, 3 e já? É, isso mesmo. Então, realmente, isso é mito. Né? Caiu o alimento ali no chão, ele, né, já está a questão de contaminado, e a gente tem que realmente pegar e descartar, e não pode pegar e comer. Realmente, igual a Cris falou, a bactéria não vai, né, o micro-organismo não vai ficar ali esperando, 5 segundos, pronto, passou os 5 segundos, agora eu posso ir em cima do alimento. Não, caiu ali no chão, né, está contaminado. Ainda mais agora em todo esse período de pandemia que a gente está passando, né, que às vezes a gente está vindo de fora, né, calçado, alguma coisa, a gente não sabe, né, o que a gente pode estar trazendo para dentro de casa, né, caiu o alimento no chão, a gente acaba realmente descartando, né, não vamos querer seguir aquela regra de 5 segundos. Fábio, E outra, oi. subiu uma questão aqui no chat da Letícia, que ela pergunta se é bom tomar água com limão em jejum ao acordar. Então, tem muita gente que acredita, eu vou tomar água com limão de manhã cedo em jejum que vai a questão de emagrecer. Isso é total mito, né? Isso não vai acontecer, não vai ter nada que comprove que realmente a água com limão ela emagrece, né? Então, Letícia, você, né, é uma questão de mito. Muita gente acaba realmente tomando, acreditando, não, porque vai emagrecer, porque vai ter uma questão. Mas esse ele entra como um dos mitos. Não tem nada provado realmente que a gente tem essa questão que água com limão em jejum vai emagrecer. E o líquido é ruim no almoço? A Roseli quer saber. Então, assim, o que acontece? Se a gente tomar até um copo de água, né, durante a refeição, ali 200, né, 250 ml, não vai ser prejudicial, né? Não vai ter nenhum problema a gente tomar uma água ou um suco natural. O que acontece? Há muitas coisas, quando a gente vai, às vezes, se alimentar, na hora da refeição, a gente vai tomar um refrigerante, né? Esses alimentos com gás, eles são prejudiciais. Ou a gente não se contenta com apenas um copo, a gente toma 2, a gente toma 3, e isso vai dar aquela sensação, você vai se sentir mais estufado, mais pesado, né? Vai atrapalhar a questão da sua digestão, então você tem que tomar cuidado. Então, até ali um copo de água durante a refeição não tem problema. É só pegar e tomar cuidado para não tomar uma grande quantidade de líquido durante a refeição. Outra questão que a gente traz, né? Café da manhã. Se a gente não será que não tomar o café da manhã é prejudicial à saúde? Então, realmente, né, é prejudicial se a gente não tomar o café da manhã. A gente sempre considera que o café da manhã ele é uma das principais refeições que a gente tem, né, durante o dia. Por quê? A gente vem toda aquela questão que a gente foi dormir. Então, digamos que a gente lá vai dormir 10 horas e a gente acorde às 6. Nós já ficamos ali pelo menos 8 horas de jejum. Se, digamos, a gente jantou ali por umas 8 horas e a gente não comeu nada antes de dormir, já são mais tempo. Nós já estamos em 10 horas de jejum. Se a gente não tomar o café da manhã, o que acontece? Eu vou comer só lá no almoço. Olha quanto tempo que você fica em jejum, né? Então é uma quantidade de tempo muito grande que você acaba ficando em jejum. E isso faz mal para o organismo. Quanto mais tempo você fica sem comer, mais prejudicial é para o seu organismo, né? Então às vezes ele começa lá para pegar energia, ele vai pegar lá do seu músculo, né? Às vezes você não vai ter energia para fazer alguma atividade, você vai se sentir um pouquinho mais cansado. Então, a refeição do café da manhã, ela é primordial, ela é uma das refeições mais importantes que a gente tem ao longo do dia. Então, tomar ali seu café, né, o seu pão, seu leite, se conseguir tomar uma fruta, né, tem gente ali que consegue tomar um iogurte, uma granola. O importante é sempre a gente estar comendo alguma coisinha, né? Então a gente não pode deixar de comer. Tem mais uma perguntinha aqui, se é bom fazer exercício físico antes ou depois da atividade física, Fábio? Então, assim, muitas pessoas acabam, por exemplo, às vezes indo para academia e pensam, eu vou para academia e eu vou em jejum, porque daí eu vou com fome
né? Eu vou ali sem comer nada, não vou me sentir pesado, e daí eu vou conseguir o treino, eu vou acabar queimando um pouco mais de caloria. Na verdade, isso é mito. Então, antes da atividade física, a gente tem que pegar e se alimentar. Claro, não vou comer alguma coisa muito pesada, que vai se sentir mal, que isso vai incomodar ali na hora de fazer atividade física. Mas come alguma coisinha, nem que seja ali um pão francês um pouquinho antes, come uma barrinha de cereal, come uma fruta com granola, comer alguma coisa antes, né, do treino e daí fazer a sua atividade física. O que acontece? Se a gente for, por exemplo, para academia, vou treinar e eu vou ficar lá muito tempo não vou em jejum. E quando eu pego e vou para atividade física, começo a fazer o exercício, o meu corpo ele começa a entender que ele vai precisar queimar energia, ele vai precisar de energia para fazer o exercício. E ele vai acabar queimando do músculo, né? Que a gente diz da nossa massa magra. Então isso não é interessante, porque a gente está indo para academia, para massa magra, né? Para ter essas questões, ou queimar gordura, e ele vai tendo a questão de músculo. Então a gente tem que pegar, antes da atividade física, a gente vai lá, come um pouquinho, se alimenta, né? Sempre durante a atividade física você vai tomando água. Se, por exemplo, passou muito tempo da atividade física, você está fazendo mais de 1 hora de atividade física, você já tem que tomar a água, já tem que comer alguma coisinha, já tem que comer uma barrinha de cereal, né? Tem gente que toma os suplementos, que é às vezes a maltodestrina, que seria como se fosse um pouquinho de água com açúcar, que a gente fala, porque você já vai precisar de energia. Então, passou de 1 hora de exercício que você está fazendo exercício, você já tem que ir comendo, né, ir comendo alguma coisinha. Tem gente ali colocando, é normal, às vezes, depois da atividade física, não sentir fome. Isso, às vezes, realmente é de cada pessoa. Então, tem gente que depois de uma atividade física está morrendo de fome. Tem outro que realmente, às vezes, depois de uma atividade física, ele não está com fome, né? Então, isso varia muito. O importante, às vezes, depois da atividade física, também não ficar... Às vezes, se você quer emagrecer, fica um pouquinho ali depois da atividade física sem comer alguma coisinha, no máximo uma meia hora, e daí você vai comer. O que acontece? Depois da atividade física, a gente gasta energia. E daí a nossa glicemia, ela às vezes acaba baixando um pouquinho. Se a gente ficar muito tempo sem comer, essa glicemia, que é o açúcar no sangue, ela vai baixando, baixando, baixando. E isso é prejudicial para o nosso organismo. Então, por isso que a gente sempre tem que cuidar. A alimentação, não é assim como se fosse, não é uma caixinha de surpresa, mas ela é complexa, né? Então a gente tem que tomar todos os cuidados, né? Porque às vezes se eu fico muito tempo sem comer, eu posso pensar que eu estou fazendo uma vantagem para mim em alguma questão, mas é o contrário, está sendo prejudicial em outro ponto, né? Então a gente tem que tomar todos esses cuidados. E é bastante importante também, né, Fábio, que a gente pesquise em fontes seguras, converse com um profissional da saúde, né, porque a gente vê tanta coisa errada, né, ou tanta coisa, assim, equivocada na internet, né, então, assim, é bem importante que a gente escute um profissional mesmo, né. Sim, então isso realmente que você trouxe é bem importante. Às vezes, o que acontece? Às vezes, a minha vizinha ou a minha colega ali de lado de mesa do trabalho, ela fez a dieta, sei lá, da lua, a dieta dos pontos, dieta da sopa, dieta é o que mais tem. Se você colocar ali dieta no Google, a gente vai achar inúmeros tipos de dieta. Nossa, mas ela fez a dieta ali, emagreceu não sei quantos quilos e é ótima, eu vou fazer também. Tem que tomar muito cuidado, que às vezes o que é bom para uma pessoa, às vezes não é bom para você. Às vezes o que o médico, o nutricionista vai indicar, por exemplo, para a Cris fazer de questão de alimentação, não vai ser a mesma que vai indicar para mim, né? Porque a gente vai ter lá idades diferentes, vão ter atividades físicas diferentes, vão ter jeitos diferentes de lidar com a questão da questão da vida. Eu posso ter um tipo de doença e ela pode não ter, né? Então a gente tem que sempre tomar esse cuidado. É realmente importante a gente sempre procurar um profissional da saúde, né, um nutricionista, para a gente ter todos esses tipos de orientação. Porque hoje, muitas pessoas, quando vão fazer dieta, querem ter alguma questão, o que eles fazem? Eu quero emagrecer. Mas quando quer emagrecer, a gente quer emagrecer rápido. Se demorar muito tempo para emagrecer, já perco a vontade, já não tenho mais ânimo, e às vezes é mais fácil cair na tentação. Eu vou dizer, é muito mais fácil a gente comer alguma coisa mais rápida, né? A gente procurar os boberitos que a gente fala, do que a gente ter uma alimentação saudável. Então, muitas
Muitas pessoas, às vezes, acabam tendo oferta de um macarrão instantâneo no lugar de você fazer um macarrão. Ah, vou comer um lanche no lugar de você fazer lá um arroz, feijão, salada. Então, tem todas essas considerações. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da alimentação. É muito importante, assim, uma regra que a gente sempre fala, a questão meio que de ouro, assim, da questão da alimentação. O ideal seria, numa dieta, a gente perder 1 quilo ao longo do mês. Então, estou fazendo uma dieta com equilíbrio, com reeducação alimentar, é você perder ali 1 quilo e pouquinho no mês. Por quê? Porque o seu corpo ele vai se adaptando a esse novo ambiente, essa nova rotina. Dietas que fazem a pessoa perder muitos quilos de uma hora para outra, de uma maneira muito rápida. Ah, eu perdi 4 quilos em uma semana. A chance de você depois voltar ao seu peso e até a mais, ela é muito maior. É o que a gente fala, o famoso efeito sanfona. Então, eu tinha 60, fui para 55, depois eu fui para 63, depois 58, e a gente fica nesse sobe e desce, né? Nesse efeito sanfona. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tudo que a gente fizer de uma forma muito rápida, muito abrupta, a gente não vai conseguir isso por muito tempo. Isso na alimentação é uma coisa certa. Então, por exemplo, se eu estou acostumado, digamos, a comer pão branco todos os dias, uma determinada quantidade. A partir de hoje eu não como mais pão branco. De uma hora para outra você fazer isso, a chance de você não continuar, de você acabar quebrando essa rotina, digamos assim, ela é muito grande. Então, a gente tem que tomar muito cuidado disso, né? Então, tem que ser tudo, né, calminho, né, leve e sempre aos poucos. O que mais? Vou trazer uma outra aqui, né? Que daqui a pouco a gente já vai dando a nossa vez para o pessoal ali do Caderno 7 que vai fazer a live deles. Questão de chicletes. Será que grande quantidade de chicletes ao longo do dia, ela é prejudicial? A gente precisa tomar cuidado com a quantidade de chicletes? A gente vê que muitas pessoas, às vezes, passam mascando chicletes o dia inteiro. Será que é prejudicial? Será que não? Será que não tem problema? Quanto açúcar ingerido, né, durante o dia todo. Né? Isso mesmo. Então, essa questão do açúcar, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que além da ingestão do açúcar, a questão ali para os dentes, a questão de cárie, né? Ela também é prejudicial. E além do que mais? Nessa questão dos chicletes, quando a gente está lá, mastiga, o que acontece? O nosso organismo, ele entende, há uma percepção que ele está entendendo assim, ele está se alimentando, eu preciso liberar substâncias para fazer a digestão. E realmente, igual colocaram ali, suco gástrico, ele começa a liberar substâncias como se você estivesse comendo, né? Como se você fosse fazer algum tipo de alimentação, que você fosse comer. E você não come. E aquele líquido, ele acaba ficando no estômago, né? Intestino, isso pode ser prejudicial, né? Então, por isso que também que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de chicletes. Que mais? Bebida alcoólica engorda? Né? Será que aquela cervejinha no final de semana, no fim do dia, né? Depois que tudo isso passar com os amigos, será que engorda? Né? Será que aquele chopp lá, depois que tudo isso passar, que muitos locais, muitos lugares vão se reunir, vão fazer, depois que tudo passar, engorda? Tem gente colocando não, eu não sei se é com aquele sarcasmo ali, tirando um pouquinho de sarro. Tô achando. Tem outros, sim. Então, realmente, então a bebida alcoólica, ela engorda, né? Então, na bebida alcoólica, a gente chama que é a famosa caloria vazia. Por que é caloria vazia? Porque ele não vai ter nenhum benefício para você. Ele não vai te trazer nada de benefício, não tem nenhum tipo de nutriente, né? Não vai te agregar em nada. Ele só vai te trazer caloria, você só está ingerindo caloria, né? E o que acontece? Para prejudicar, quando a gente realmente vai tomar lá a nossa cervejinha, né, o nosso chopp, alguma coisa, a gente vai lá com um churrasquinho, a gente vai comer com uma fritura, né, com algum aperitivo. Então, a gente tem, além da bebida alcoólica, a gente tem a ingestão de alimentos com uma grande quantidade, muitas vezes, de gordura, de sal, de açúcar. Então, isso é muito prejudicial. Eu estou vendo que o pessoal ali está falando a famosa barriguinha de chopp, né? Então, realmente, se a pessoa ela já tem uma tendência a ter um acúmulo de gordura ali na região abdominal, ali na questão da barriga, né, o excesso dessa quantidade de bebida alcoólica, ela realmente vai ser prejudicial.
E um ponto que ele é muito importante que a gente tem que considerar nessa questão de bebida alcoólica, se você for, né, fazer a ingestão, primeiro, né, a regra que a gente sempre tem que seguir, se for beber, não dirija, né? Faça algum outro jeito, Uber, dê algum, né, tem um motorista de carona, né? Então essa é uma regra básica. Mas é outra questão, nunca pegar e ingerir bebida alcoólica em jejum. Porque se a gente ingerir a bebida alcoólica em jejum, ela é absorvida muito mais rápido. A gente fala que, vamos dizer, o álcool ele sobe mais rápido. E ele é muito prejudicial para isso, né? Então, uma pequena, às vezes, quantidade já pode ser muito prejudicial. Então, sempre coma alguma coisa antes, esteja comendo alguma coisa durante a ingestão de uma bebida alcoólica para você não ter nenhum tipo de problema. Olha lá, a Letícia está colocando que só vai te ajudar a esquecer os boletos. Acho que talvez seja o único benefício, Fábio. Eu acho que é realmente. Às vezes tem gente que às vezes quer tomar para ficar mais alegre, alguma coisa. Mas, por exemplo, vamos procurando em alguma outra situação. Eu vi ali que acabou de ver ali a questão de se chocolate ele ajuda na digestão, que eu tenha questão de conhecimento, que a gente tenha visto, eu nunca vi nada sobre isso. Tem alguns alimentos que eles podem ajudar numa digestão, numa maior absorção. Então, por exemplo, se a gente às vezes tem uma ingestão de alimentos às vezes muito gordurosos, né? Então, por exemplo, vou comer aquela feijoada, né? Então, realmente uma grande quantidade de gordura. Se depois eu comer um alimento ali com laranja, abacaxi, eles vão auxiliar um pouquinho nessa questão dessa digestão, né? Então, eles auxiliam um pouco para você tentar não ficar muito pesado. Então, por exemplo, a gente também indica pessoas que têm questão de uma possibilidade de anemia, né? Depois de você comer lá o almoço, o jantar, que geralmente tem uma carne, coma algum alimento que ele é rico em vitamina C, né? Por quê? Porque a vitamina C, ele vai auxiliar e vai fazer com que o ferro ele seja melhor absorvido, né? Então, a gente tem alguns macetinhos, digamos assim, para a gente tentar driblar algumas situações. E nessa questão, até que agora estou falando em questão de digestão, quando a gente, por exemplo, no almoço e no jantar, geralmente são as refeições, a gente tem a questão presença de carne, então que a gente vai comer carne, né, nessas refeições. Será que a gente tem que evitar o leite durante essas refeições? O que vocês acham? A Cris está com uma cara... Leite em algum momento é importante, né? Tô numa cara de dúvida. Então, assim... O leite, ele realmente é importante, ele vai ter essa questão do cálcio, né? Então, ele é bem importante nessa questão, mas a gente tem que tentar evitar um pouquinho quando a gente tem essas refeições que tem carne. Então, por exemplo, principalmente o almoço e o jantar. Por quê? Porque o leite, como ele tem a presença de cálcio, ele vai competir com o ferro na hora de ser absorvido. Então, eu falei agora há pouco que, por exemplo, se eu como... ali, um pedaço de bife, uma carne ali no almoço, e eu vou tomar um suco de laranja, né, que ele é rico em vitamina C, eu vou aumentar a minha absorção de ferro. Isso vai ser ótimo. Agora, se eu, por exemplo, tomar leite, depois do almoço, almocei, tomei um copo de leite, ou até mesmo comi uma sobremesa, que vai uma grande quantidade de leite, ele acaba sendo um pouquinho prejudicial, porque o cálcio, ele vai competir com o ferro na hora de ser absorvido. Então, o seu organismo, ele vai fazer assim, ele vai ter o cálcio e vai ter o ferro. Ele vai ter que acabar escolhendo qual que ele absorve. Então, por exemplo, pessoas que às vezes podem ter a questão de anemia, né? Então, evitar ter essa questão de leite logo após uma refeição que vai ter carne, até mesmo, e quando a gente fala de leite, é até mesmo mais sobremesas que vão leite, né? Então, se a gente tem essa questão, depois de um almoço, né, comer uma sobremesa que vai leite, a gente tem que tomar cuidado, né, por causa dessa questão da absorção do ferro com cálcio. Então, principalmente para aquelas pessoas que têm anemia. O que mais? Deixa eu trazer mais algumas aqui antes da gente pegar e encerrar. Eu vi que teve a questão ali, o chocolate durante o dia. O que acontece só com a questão do chocolate? O chocolate, se a gente sempre comer uma pequena porção por dia, um pedacinho de chocolate durante o dia, ele não vai ser tão prejudicial, né? A gente tem até indicado ali durante o dia a gente fazer a ingestão de uma porção que a gente fala de doce, uma pequena quantidade.
O que acontece apenas? Só que quando a gente vai comer chocolate, muitas vezes a gente não consegue comer só um pedacinho, a gente já começa a comer 2, a gente começa a comer 3, uma barra de chocolate, quando a gente viu, ela já acaba, né? Então a gente acaba comendo numa grande quantidade. Então isso que a gente tem que tomar cuidado, é com a quantidade. Sempre quando a gente fala em alimentação, a gente tem que ter a palavra equilíbrio. Isso tem que ser uma palavra que a gente sempre tem que levar em consideração. A gente tem que ter um equilíbrio entre a questão dos alimentos que a gente vai estar comendo. Eu não posso, por exemplo, achar, vou comer só fritura, só gordura, né, só macarrão instantâneo. Isso vai fazer mal. Mas a gente sabe também que as pessoas não vão conseguir só comer, por exemplo, frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, carne, todas essas considerações, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Claro, de vez em quando a gente pode ir lá comer uma pizza, comer algum lanche, né, essa questão, mas a gente não pode fazer isso uma rotina, isso um hábito, e também exagerar na quantidade, né? Que mais? Além disso, acho que importante só para a gente pegar e trazer aqui nessa questão de mitos, a gente também, né, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tem ouvido falar. Então, tem circulado muito por internet, por muitos canais, que a questão da alimentação, estão existindo alimentos ótimos e maravilhosos para a gente combater a questão da pandemia, né? Ah, se eu comer determinado alimento, eu não vou ter, você não vai ser contaminado. Então, na verdade, isso é tudo mito, né? É tudo fake news, digamos que a gente fala. Ainda não existe nada, nenhum tipo de alimento que, por exemplo, come esse alimento que você não vai contrair o coronavírus. Né? Eu acho que se tivesse, a gente não estaria até passando por todas essas situações. Então, eu, né, pesquisando, eu estava vendo, já surgiu ali chá com gengibre para evitar o contágio do coronavírus, alho para evitar o contágio, vitamina C com rodelas de limão evitar o contágio do coronavírus. Então, isso tudo é questão de mito. A gente tem que ter uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, para a gente estar com o nosso organismo saudável, né, para a gente estar com a nossa imunidade boa. Né? Então, ainda não existe, não tem nada que, por exemplo, esses alimentos, né, alguma questão que você vai ter essa questão, não vou ter o coronavírus. Colocar ali alguns alimentos a questão da imunidade. Você ter uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, com frutas, verduras, né, as vitaminas, os nutrientes, você vai ter a questão do seu organismo saudável e você vai ter uma imunidade boa, uma imunidade tranquila. Agora, se você tiver uma alimentação lá toda errada, o que acontece? O seu organismo não vai ter os nutrientes que vão lhe auxiliar nessa questão dessa defesa do seu organismo, tá? Então, assim, para a live que a gente tinha essa questão de mitos e verdades, então era isso que a gente gostaria de trazer para vocês. Né? A gente sabe que às vezes o tempo ele é bem rapidinho, a gente prepara várias situações, a gente começa a falar e às vezes quando a gente vê o tempo já passou super rápido, né? Então a gente poderia aqui, acho que ficar vários minutos ainda, bastante tempo ainda conversando sobre essa questão da alimentação que a gente nunca ia esgotar o assunto, né? E sempre vocês trazendo perguntas, né? Isso é bem interessante. É muito bacana. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado por essa questão da oportunidade de estar falando aqui com vocês. Caso vocês tenham alguma situação, tenham, às vezes, a questão de dúvidas, né? Quiserem passar, às vezes, para as gestoras vão conversando, né? A gente, às vezes, pode ver. Quem sabe, mais para frente, a gente pode trazer, voltar com esse tema, a gente pode trazer mais algumas curiosidades, mais alguns assuntos, a gente pode... Acho que falar de alimentação nunca é demais, a gente sempre tem que ter esse cuidado. E fazer plano alimentar para os professores, daí fica difícil, daí não dá, né? A gente pode passar algumas dicas igual a gente faz aqui na live, mas a gente pode sempre estar auxiliando vocês. A gente pode também, quem sabe, mais para frente, voltar com mais assuntos da alimentação. A Tati também pode pegar e vir contribuir aqui com a gente, trazer mais algumas considerações, mas muito obrigado pela presença de todos, né, por todo mundo que ficou aqui com a gente. Eu agora passo a palavra para Gisele. Gisele, você está por aí?
Ela Sim. vai dar continuidade, a Gi, ela vai dar continuidade, então, à live 7, a live do caderno 7, né? Vínculos, mediações e transições. Um assunto bem importante, acho que todo mundo também está bem interessado para pegar e ouvir. Gi, com você. Bom dia a todas e a todos. Estão me ouvindo bem? Ok. Eu quero só fazer uma fala na questão que o Fábio falou do alimento, né? O alimento tem muito a ver com vínculo, né, Fábio? Um dia você podia fazer uma live falando disso. Ah, questão... quem que, por exemplo, quando vai lá comer alguma coisa, né? Às vezes vou comer. Da infância, Nossa, né? eu lembro da minha avó, eu lembro, às vezes, eu lembro daquele dia que você fez determinada refeição, que tudo. Então, isso é questão de vínculo, realmente, né? Tem a ver com os vínculos. Então, é muito, muito bacana, né? Eu sou uma pessoa que olha muito para a questão da alimentação. Mas, enfim, vamos para o nosso caderno. Quero dar novamente um bom dia a todas e a todos que estão presentes e dizer que é com muita alegria que a gente vem apresentar o caderno 7. O caderno 7, ele surgiu de um pensamento justamente de olhar para os nossos afetos, para os nossos vínculos, para as nossas relações dentro da unidade escolar, mas não só dentro da unidade, né? Em todo o território, com a comunidade, com os pais, com os comerciantes, como que nós estabelecemos essas relações, como que podemos melhorar essas conexões e, enfim, olhar para tudo que acontece mexendo, vou usar esse termo, mexendo também com a parte emocional, trazendo que nós precisamos hoje agregar o ser humano como um sujeito integral, né, o educando. Então, a gente tem que olhar também para o aspecto emocional dele. Então, vou me apresentar primeiro. Eu sou a Gisele, eu sou educadora do município há 10 anos. Estou na Secretaria de Educação como assessora desde 2017. E fui escolhida e escolhi ser guardiã desse caderno, e foi composto por pessoas que também conversam, que têm esse olhar, e gostam muito da questão da afetividade. Todos nós gostamos, né? Então, as pessoas que estão aqui, elas se sentem muito agradecidas, pelo menos é o que eu recebo delas. Então, eu gostaria que cada uma delas, antes delas se apresentarem, eu gostaria que a Letícia se apresente e faça a abertura do nosso caderno e do nosso apresentação, e depois temos mais duas colegas que vão apresentar junto com a gente. Letícia? Oi, bom dia a todos e todas. Para quem não me conhece, eu me chamo Letícia, sou professora de educação infantil da rede do nosso município. Trabalho atualmente aqui na Casa do Caminho, no SEI Joana de Ângeles. Estou no nosso município desde 2016, já faz um pouquinho mais de 4 anos, sempre trabalhando com a educação infantil, né? E para iniciar esse momento, nós do grupo, né? Trouxemos um grande pensador, um poema de um grande pensador, que é o Paulo Freire. O nome desse poema é A Escola É. A escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários e conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece e se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte, como colega, amigo e irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede, indiferente, frio e só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade e criar ambientes de camaradagem. É conviver e se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil.
estudar, trabalhar e crescer, fazer amigos, educar-se e ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. De Paulo Freire. Então, esse poema que a gente trouxe, né, ele nos traz um grande pensamento que a gente traz no nosso caderno, né, que é que a escola é muito mais do que apenas um ambiente onde a criança vai se desenvolver, é lá onde ela vai criar seus laços de amizade, onde ela vai criar afeto com os professores, com esse processo de educação, né. Dani? Então, bom dia. Eu me chamo Daniela, eu sou professora do município, já vai fazer 9 anos, e eu sou da Escola Tirubini, e atualmente eu estou numa sala de recursos, iniciei esse ano, né, e quando a Gi mandou mensagem e propôs a minha participação, no primeiro momento eu meio que dei um baque, assim, né, imagine, ó, a responsabilidade. Daí logo eu respondi para ela que aceitava, e foi a melhor escolha, assim, que eu pude fazer, porque eu tenho aprendido muita coisa mesmo, e eu falei, até a gente comenta nas reuniões, porque mudou totalmente a minha visão de educação, assim, sabe? Então, eu espero que vocês gostem, que vocês se sintam, como a gente comenta nas nossas reuniões, que vocês se sintam afetados. Sarita? Será que a Sarita saiu e não conseguiu voltar, gente? Eu acho que ela está com o áudio desligado. Ai, perdão, estava com o áudio desligado. Bom dia, meu nome é Sarita, eu trabalho na Escola Lourenço Ângelo Busato e estou participando do caderno e aprendendo muita coisa, como a Dani falou. E eu estou aqui hoje para partilhar um pouquinho o que a gente aprendeu. Isso aí. Então, como as meninas falaram, como o texto do Paulo Freire traz, né, todos nós somos gente, todos nós somos humanos e todos nós nos afetamos e somos afetados nas nossas relações. Então, eu vou começar a apresentação do nosso caderno trazendo um pouquinho da memória da nossa infância, do nosso momento de chegar na escola, né? Vou fazer um caminho aí de resgate de memórias. Quando eu era pequena, e vocês, quando eram pequenos, quando pensavam, né, eu vou para a escola, como que é esse ambiente, né, o que eu vou encontrar lá? Vem memórias, talvez alegres, talvez nem tanto, mas o que é importante que acontecesse dentro dessa escola, dentro desse CMEI, dessa unidade, né, escolar, educacional, para que você se sentisse bem lá dentro, para que você conseguisse aprender, para que você estabelecesse as suas relações, se socializasse e também se compreendesse como indivíduo e sujeito das relações. É o vínculo, né? Esse vínculo que ele vem caminhando desde da fase de gestação, desde que a gente estava na barriga da nossa mãe, já fomos nos conectando com a nossa mãe, criando esses vínculos, e aí quando nascemos, continuamos nesse processo, se tivermos nossa mãe presente nesse cuidado, se não quem foi que fez essa função de cuidador, mas nós já fomos construindo isso. E o que o vínculo tem de mais importante na questão, quando a gente traz, né, a psicologia, quando a gente traz os pensadores, é a questão da segurança. Para eu estar me sentindo vinculado a alguém, eu preciso me sentir seguro nesse ambiente. Na verdade, nós sabemos que em algumas realidades, os vínculos são construídos de outras maneiras, até de maneiras que para nós não são tão positivas, né? Às vezes uma família onde os pais não têm tanto o cuidado que nós, como cultura e pessoas, seres humanos, acreditamos ser o ideal. Mas os pais talvez não receberam, e a maneira que eles repassam aos filhos. E assim, eu aprendi a estabelecer vínculo dessa forma. Às vezes com distanciamento, às vezes eu não consigo me aproximar tanto de alguém, eu preciso reconhecer mesmo aquela pessoa, me sentir muito seguro para daí chegar perto. E isso é
quando eu falo da segurança. Então, quando a gente chega na escola, né, a primeira vez, ou eu estou falando numa idade que a criança já lembra, mas isso vale desde o bebê, tá? Desde o semeio, desde o berçário. É preciso que quem vai ser o cuidador, quem vai ser o responsável por essa pessoa, essa criança, perceba as necessidades dela, reconheça o movimento desse educando, ou desse adolescente, ou desse adulto, quando a gente fala de EJA, e também desse educando da educação especial, a gente aprenda a reconhecer nele as suas necessidades. E como que isso acontece? Quando eu reconheço em mim as minhas, né? O nosso caderno, ele foi dividido, né, a estrutura dele, nós começamos falando da introdução do caderno, e depois a gente vai caminhando para a parte da etimologia. E eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui, de uma fala do Spinoza, do filósofo, que ele fala do professor. Como que o professor pode promover esse encontro com o aluno? Então, um professor pode promover o que para Spinoza é um bom encontro. Com o conhecimento, é o caminho para os discentes que sejam afetados ao máximo por paixões alegres. Essa possibilidade da educação de promover bons encontros visa fortalecer o indivíduo através da ampliação e do aprofundamento da consciência, de suas limitações, das capacidades e dos talentos que tem, construindo para modificar a realidade, bem como a consciência da situação social. O intuito é que, a partir desta clareza, o sujeito passe a desenvolver suas relações de maneira crítica e ativa, e não apenas como cumpridor de regras e papéis, mas buscando caminhos para exercer sua potência, de modo a transformar a realidade, visando a alegria e o limite à felicidade. Então, é justamente o que a gente trabalha, né? Eu me reconhecer na minha relação com o outro para que eu possa aprender, para que eu possa estar em segurança e para que eu possa ser afetado e afetar os outros. E continuando, a gente entra na questão do vínculo também com a comunidade, a gente vai trabalhar essas questões. Eu gostaria até que as meninas quisessem compartilhar alguma fala, quando eu vou pensar, né, num exemplo mesmo, como que esse professor, ou como que esse gestor vai estabelecer esse vínculo com um novo professor na escola, com esse educando que chega, ou com essa família que veio de outro estado, de outro país, que hoje nós temos essas realidades dentro do nosso município, né? Como que a gente estabelece? É justamente reconhecendo o outro, procurando conhecer a história dessa pessoa, de onde ela veio, o que ela já trouxe com ela, e assim ela vai se sentindo acolhida, né? Pertencente àquele grupo. Meninas, querem falar alguma coisa dessa parte? Eu só queria complementar que essa questão da afetividade não é só uma questão do município. A questão da afetividade, ela está no relatório da Unesco, na Convenção Internacional de Educação, onde eles pensam e querem mudar a questão do indivíduo enquanto a sua afetividade. Né? Então, só queria complementar que não é só uma coisa do município trabalhar vínculos, né? É uma questão mundial, essa questão de vínculos, mediações e transições. Só isso. É o que está na introdução do nosso caderno, né, Sarita? Que é um relatório da Unesco que traz isso. Então, é muito importante a gente reconhecer que o município está trabalhando em cima de algo que já vem maior, né? Nós vamos trazer aí vários componentes da questão da legislação também, que compõem o nosso caderno, que é importante. Eu vou falar mais uma coisinha, que não tem como negar a relação da afetividade com a aprendizagem, né? Quando eu me vinculo, quando eu tenho afeto por aquele professor, nossa, eu aprendo até a matéria que eu achava mais difícil, né? Mais complexa, porque eu começo a enxergar no outro aquilo que eu preciso para aprender, porque o outro enxerga em mim como que eu aprendo. Então, o Vallon mesmo fala que o indivíduo é um ser corporal, palpável e deve ser visto como tal. Seus domínios cognitivos, afetivos e motor fazem parte de um todo
e da própria pessoa. Desta forma, a criança não pode ser percebida como maneira fragmentada. E aí eu trago mais um teórico, que é o Maturana, que ele fala do amar e do brincar, que a criança, ela aprende no brincar e ela modifica culturas, né? Ela modifica a sociedade a partir do seu brincar, a partir da forma que ela se reconhece com o outro nas brincadeiras. Então, quando a gente traz a importância do brincar na escola para a aprendizagem, é tudo como se fosse uma corrente, né? São elos da corrente. Está tudo conectado. Então, eu me vinculo, eu aprendo nas relações, eu me afeto eu afeto e sou afetado pelo outro. Enfim. E nessa continuidade, né, da questão do vínculo, nós vamos trazer bastante a fundamentação teórica lá da nossa relação com a mãe, com a família, com os cuidadores, isso tudo está sendo inserido no nosso caderno. E a gente vai caminhando na nossa história, chegando no ambiente ainda da unidade escolar ou das relações, quando acontecem alguns conflitos. Essa é uma parte muito importante do caderno, que é a parte de como eu medio, de como eu olho para as duas partes quando acontece algum conflito, e não só conflito de briga, conflito na aprendizagem mesmo, o educando não está conseguindo compreender alguma atividade, conflito na relação com a comunidade, com os pais, com sujeitos que vêm de fora, né, pessoas que vêm de fora para prestar alguma atividade na escola, ou no CEMEI. Então, eu gostaria que a Dani começasse a falar um pouquinho da parte das mediações, Dani. Eu falo. Então, uma das propostas que a gente traz no nosso caderno, com relação à mediação, é sobre a comunicação não violenta. Então, que é do psicólogo Marshall Rosenberg. Então, eu vou trazer, resumidamente, para vocês o que é mais ou menos essa comunicação não violenta. Então, ela é um processo que nos ajuda a criar vínculos e interações compassivas. E esse processo fala, nossa, eu nunca ouvi falar de comunicação não violenta, mas ele não é um processo novo, ele é um processo que já é conhecido há muito tempo. Então, essa proposta do Marshall, ele traz só com o objetivo de nos lembrar como nós, humanos, deveríamos nos relacionar uns com os outros. E essa comunicação não violenta, que é a CNV, ela nos ajuda a reformular as maneiras pela qual nós nos expressamos e ouvimos os outros. E a comunicação não violenta, ela pressupõe de 4 componentes, que é a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês. E, primeiro, com relação à observação, é olhar a situação sem fazer nenhum julgamento ou avaliação. Aí, em seguida, identificar como nos sentimos diante daquilo que estamos observando. Em terceiro lugar, reconhecer quais de nossas necessidades, valores, desejos que estão gerando esses nossos sentimentos. E aqui eu abro um parêntese sobre a importância de trabalhar sentimentos e emoções na unidade educacional. Então, iniciar lá no CEMEI, todo o processo, claro que, né, com os pequenos é mais complicado, eles não conseguem entender, mas eles já têm que saber que a gente sente alguma coisa, e o que aquilo faz com que o outro se sinta também. Dependendo do que eu sinto, ou que emoção eu tenho, a partir disso a gente tem sempre uma atitude, o que aquilo afeta, o que aquilo prejudica ou não a pessoa que está na minha frente ou quem está ao meu redor. Então, a gente até coloca lá que é muito importante, desde lá do início, e assim, a gente conversa nas nossas reuniões, que não é possível, ninguém consegue controlar a emoção. Ela vem e você tem que gerenciar. Então, não é você saber controlar, é você aprender a gerenciar essa emoção que você tem. E daí, por último, que é o pedido, que são as ações concretas que pedimos. Então, e essa comunicação, ela tem um outro aspecto, que é receber esses mesmos 4 componentes da outra pessoa. E como seria isso? Porque a comunicação, ela
para se ter uma comunicação, é preciso duas pessoas, né, ou mais. Então, você utiliza com você esses 4 componentes e você também recebe esses 4 componentes. Como assim? Então, primeiro você se vincula à pessoa, percebendo o que ela está observando, sentindo e do que está precisando, e depois você pensa em algo que poderia melhorar a vida dela ao receber o pedido que você está trazendo. Então, resumindo para vocês, assim, a comunicação não violenta, ela tem 2 partes, que é expressar-se honestamente por meio da comunicação não violenta, por meio dos 4 componentes, né? E receber com empatia por meio dos 4 componentes. Então, é mais ou menos isso que a gente traz ali, além da cultura da paz, que também a gente vem trazendo no nosso caderno. E daí, agora, eu passo a palavra para a Gi, para ela falar para nós um exemplo, para ver se ajudam vocês a compreender melhor o que é a comunicação não violenta. Está sem o som, Gi. Desculpa, eu deixei fechado. Então, quando eu ouvi também a primeira vez sobre a cultura de paz e a comunicação não violenta, que também, hoje ela pode ser chamada de comunicação consciente, é tão lindo, né? De falar, nossa, que lindo, mas não é uma coisa que, um comportamento que seja fácil da gente fazer, começar a exercer, assim, a partir de amanhã, ou a partir de agora, eu vou me comunicar de maneira não violenta. É uma construção. Mas quando a Dani traz a importância da gente começar a trabalhar isso desde a educação infantil, né, com os nossos pequenos, indo até a EJA, a gente vai mudando os comportamentos e trabalhando esses comportamentos desde pequenos. Eu vou dar um exemplo para vocês da educação, que é que acontece principalmente nas aulas de educação física. Tá? Eu vou trazer um exemplo bem do que aconteceu comigo, por exemplo. Então, os educandos estão lá brincando, estão jogando, e aconteceu algum conflito lá. Alguém foi lá e pegou a bola e derrubou o outro, enfim. Aí chegam os dois, né? Sempre chegam os 2 educandos e falam assim, professora, vou usar o nome de vocês aqui, gente, vou pegar a Lilian e a Dalva. Então, a Lilian chega para mim e fala, que as 2 que estão na minha frente aqui. A Lilian chega para mim e fala assim, professora, porque a Dalva foi lá e chutou a bola na minha cabeça, e ela fez isso porque ela quis, e isso. O professor, né, vai olhar para isso. Daí a Dalva vai chegar, não, eu não fiz isso, eu fui chutar a bola e a bola acertou na cabeça dela. Enfim, como que nós, professores, né, educadores, gestores, coordenadores, enfim, né, nós, as nossas funções, podemos utilizar da comunicação não violenta num caso desses? Observar, primeiro nós já estávamos observando, né, mas às vezes a gente perde mesmo, tá olhando para um lado, acontece isso do outro. Se eu não cheguei a ver a situação, perguntar, tá, vocês estavam jogando? Sim, nós estávamos ali jogando, tá, então, como que você se sentiu? Perguntar para os 2 lados como eles se sentiram naquela situação. Porque às vezes acontece um conflito e a gente já olha para o que veio mais fragilizado, né, a gente já olha para aquele que veio chorando, professor, e olhamos para o outro culpabilizando. Então, primeiro perguntar para os 2 como que eles se sentiram, então é a observação, né, Dani? Vai me ajudando aí na sequência. Observação. Sentimento, como eles se sentiram. Observei, perguntei como que eles se sentiram, aí... Necessidade. Isso, qual que era a necessidade dessa criança, desse educando, desse jovem, desse adulto, na hora que ele veio falar para mim algo que aconteceu? O que dele não foi atendido? Talvez ela queria muito brincar, a Dalva queria muito jogar, e a Lilian não deixava ela pegar a bola. Então, a Dalva pegou e falou, quer saber? Agora eu vou jogar a bola, mas não com raiva. Eu vou chutar essa bola, que eu também não quero mais brincar. E a hora que ela chutou a bola acabou acertando a cabeça da Lilian, né? Ou até numa verbalização. Então, quando eu reconheço a necessidade, um fala para o outro, a Dalva fala, olha, Lilian, eu queria brincar e você não me deixou.
E a Lilian vai falar, nossa, eu nem tinha percebido isso. Estou dando um exemplo aqui, bem, que parece bobo, mas se a gente levar para a vida adulta, se a gente levar para uma relação do adulto, de um gestor com um professor, de um coordenador com um professor, de um pai com um gestor ou com um professor, nós também às vezes recebemos pais que chegam para nós e falam assim, por que você não olhou para o meu filho? Porque meu filho errou lá a tarefa e você não viu que ele errou. O que esse pai está pedindo? Qual que é a necessidade desse pai? Né? Claro que existem questões que são muito mais profundas, que nem nós vamos encaminhar para questões, né, para os setores responsáveis. Então, se for uma questão que a gente vê que aquela família, que aquele pai, que aquele educando precisa de um olhar mais específico, temos Maria Cristina, temos Jaine, temos as redes que vão dar esse apoio. Mas, no momento, como que o profissional vai se posicionar? Né? Não tomar partido, a gente sempre usou esse termo, né? Não tomar partido e não excluir nenhum dos dois lados. Então, eu olho para aquela situação, observo e vejo o que aconteceu. E até quando a gente fala, né? Quando eu vou falar, pedir algo para alguém, como que eu posso pedir algo? Eu posso chegar para deixa eu escolher outra aqui, para a Grace, eu vou pegando os nomes, tá na minha frente. Posso chegar para a Grace e dizer assim, Grace, você vai lá e faz o teu planejamento e me entrega daqui 1 hora, tá? Vai lá e faça. Eu não perguntei como que a Grace está na correção dos cadernos, ou nas atividades, se ela trabalha na alimentação, como que ela está na organização lá dos alimentos, se ela trabalha na limpeza, como que está o processo dela? Eu não perguntei o que ela tem para fazer, eu simplesmente fui lá e mandei ela fazer. Então, uma maneira de mudar nosso comportamento na fala é, então, Grace, eu precisava do teu planejamento, como que está o teu dia? Você consegue me entregar até que horas? Você consegue me entregar hoje? É só maneira de falar, né? E parece que, o que isso traz para a pessoa na questão do vínculo e do afeto? Segurança. Sempre que a gente impõe algo, o que vai gerar no outro? Uma resistência. Se alguém está mandando eu fazer, é como se estivesse empurrando a parede, né? Eu me sinto inseguro, então eu não vou fazer, eu vou me proteger. Eu vou, epa, esse lugar aqui não tá legal, não tô me sentindo bem aqui. Então, quando a gente trabalha a mediação, a gente também está falando de vínculos. E tem uma frase aqui, que fala que tendo o poder de se ressignificar a vida, seja pelo conhecimento científico ou pelas relações de vínculos, ou pela convivência, a educação tem seu papel de destaque na construção do indivíduo. Então, o papel da educação, da unidade escolar e também de todos que são envolvidos, é justamente de ressignificar alguns conceitos, algo que foi aprendido, né? Não dizer que o que foi aprendido fora é errado, mas qual contexto estava inserido, e aí a gente vai liberando isso. Também no nosso caderno nós vamos dar exemplos, né? Tem vários conteúdos aqui, que se a gente for falar tudo, a gente vai falar da mediação das aprendizagens, que fala do diálogo do professor com o educando. A gente volta também para a questão da necessidade desse educando, quando o professor olha como que esse educando aprende, para eu poder ensinar dessa maneira. A mediação das relações entre as unidades e as famílias, entre os territórios, entre os educadores, entre instituições, enfim, tem diversos exemplos que nós vamos trazer. E também nós vamos trazer as ODS, né, que elas falam da questão as ODS são as... Ai, gente, eu só leio Me ajuda aí, grupo. Os objetivos... Os objetivos da Organização Mundial. ODS, do Desenvolvimento Sustentável, né? E aí, porque a gente tem anotado, e aí quando vai falar, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, quando eu venho com esse olhar também, eu estou incluindo a cultura da paz, eu estou incluindo a educação do gênero, né? Estou incluindo a questão da diversidade. Então, todos esses conteúdos vão ser tratados no nosso caderno. A educação de qualidade.
Educação de qualidade, isso mesmo. Quem mais agora? Antes da próxima pessoa falar, eu só queria comentar que essa questão da comunicação não violenta, ela serve para qualquer pessoa. Então, é só para criança, né? É só para adulto. Os com necessidades especiais eu não consigo utilizar. Não, eu consigo utilizar a comunicação não violenta com qualquer pessoa, e ela não é somente na escola, ela é na sua vida também. Então, ela é um processo que é fora da escola e dentro da escola. Então, eu consigo utilizar ela em qualquer lugar, em qualquer espaço. Exatamente o que a Dani pontuou, que eu ia, né, comentar agora, que a educação não violenta, a gente pode usar ela para a nossa vida, né? E no nosso caderno a gente traz essa reflexão de não usar somente a comunicação não violenta dentro de sala de aula, mas em toda a instituição, em toda a rede do município mesmo, exatamente esse olhar que a gente traz no caderno, do cuidado da rede, como um olhar geral, para o educando, para as famílias, para as instituições, para toda essa comunidade, né? Para que abranja todos os envolvidos na educação. A Tayana colocou ali, ó, que bacana, o GT são assuntos importantes. Tayana, são importantíssimos e para nós está sendo assim, eu falo que cada dia é uma descoberta, né? Cada vez que a gente faz as nossas reuniões, a gente fala, nossa, isso também inclui. Porque mediar é mediar qualquer relação, até a relação eu comigo mesmo, para poder chegar no meu ambiente de trabalho. Daqui a pouco a gente vai chegar nas transições, e aí eu falo que é um círculo, né? Não tem como falar de um sem falar do outro e sem se conectar com o terceiro. Mas ainda na parte da comunicação não violenta e da cultura da paz, que a gente utiliza como recurso para as mediações, quando a gente fala das necessidades, eu queria só pontuar para vocês, eu não vou falar cada uma delas, explicar cada uma delas, mas eu queria pontuar as necessidades básicas que todos nós temos, que são as necessidades de autonomia, de celebração, comunhão espiritual, diversão, integridade, interdependência e as necessidades físicas, né? Então, se qualquer uma delas não for preenchida, não for aceita, vai gerar algo em mim, algum sentimento em mim, que eu vou expressar para o outro, às vezes, de uma maneira equivocada, né? Às vezes eu estou com essa necessidade e eu espero do outro, ele preenche sem ele não vai saber. Em relação à criança, eu trago daí a palavra criança mesmo, porque a gente precisa ensinar ela a reconhecer, né? A gente precisa ensinar ela, isso que você está sentindo é medo, você está se sentindo sozinho, a questão da aceitação, né, entra na interdependência, ele se reconhecer como pertencente, então, ensinar a criança, porque a partir do momento que a criança aprende, quando chegar na nossa fase de adulto, vai ser mais fácil ela saber diferenciar qual é a necessidade dela e para poder não projetar no outro. Eu não posso esperar tudo do outro, mas a criança realmente precisa que a gente dê para ela, que a gente atenda essas necessidades dela, porque ela às vezes não sabe verbalizar, principalmente o bebê, né? O bebê, ele não sabe dizer, eu tô com fome, me dá mamar, mamãe? Ele chora, né? A Maria Cristina tá aí que fala, adoro quando a Maria Cristina fala do bebezinho, porque ele vai chorar, porque ele tá com fome, porque ele fez cocô, xixi, porque ele tá com dor. Então, nós, adultos, como cuidadores, precisamos reconhecer. Então, a gente vai trabalhando, e até na verbalização, lá na educação infantil, quando o professor do berçário, do infantil 1, 2, vai falando, mesmo que a criança ainda não verbalize, se o profissional falar, vamos trocar esse xixi, tá incomodando esse xixi, né? Agora você tá, olha, vamos tomar mamadeira, vamos comer, que você tá com fome. E lá no cérebro da criança, ela vai processando essa linguagem e vai conectando com ela, e assim, vamos formando, não gosto de usar essa palavra, mas adultos conscientes das suas necessidades. Então, aí quando nós vamos caminhando, né, na nossa vida escolar, eu falei lá desde que a gente chegou na unidade escolar, daí aconteceu uma briga lá na educação física, a professora foi lá e mediou, ou outras questões, chega aquela parte de eu trocar de turma,
de eu ir para outra escola, da professora, minha professora arrumou um emprego em outro lugar, ela casou e foi morar em outra cidade, o meu avô morreu, ou alguém próximo da minha família, meu cachorrinho, né, morreu. Teve troca de gestora, teve uma eleição na minha unidade escolar e trocou minha gestora. Aquela funcionária de ano e se aposentou, né? Aquela tia, a tia da cozinha, né? Tia que faz o alimento da criança, que ela já tem aquele afeto, aquele vínculo, ela se aposentou, então e agora vai chegar outra? O que são essas fases, né? São as transições. E as transições, nós trabalhamos elas nossa vida toda. Nosso dia, se a gente pensar no nosso dia, nós estamos durante o dia em transições. Eu acordei, aí eu vim aqui agora como profissional, então eu já transitei do meu papel de mãe para o meu papel de profissional, estou aqui como profissional, daqui a pouquinho eu volto para o meu papel de mãe, e depois eu vou para o meu papel. Como que a gente lida com isso? Então, esse olhar para as transições também é contemplado no caderno, nós vamos falar entre as etapas, já vou passar para a Sarita, né, e qual a importância das transições. Vamos lá, Sarita, senão eu já falei que a Gisele fica falando. Não, a primeira coisa que eu queria retomar um pouquinho é sobre a ODS, tá? Que a ODS, ela é um acordo entre 15 países para melhorar o mundo, né? E esse acordo tem uma agenda chamada 2030. Então, até 2030, tem que ser... a proposta é que seja erradicado todas as questões referentes a isso. Então, como a Gi falou ali, a saúde e o bem-estar, ele abrange todos, né? Todas as pessoas, principalmente mortalidade infantil, né? E um bom desenvolvimento na primeira infância, tá? A igualdade de gêneros, foram as 5 que a gente escolheu, tem 17. A gente só escolheu 5. Escolheu não, a gente adaptou, viu qual inseria no ambiente escolar, né? A igualdade de gênero, onde exista equiparidade, né? Todos com as suas possibilidades, mas num ambiente igualitário. Educação de qualidade, isso a gente, né, no município está correndo atrás para ter uma educação de qualidade. E a última é a paz, justiça e instituições eficazes. Então, entra o que a Dani falou ali, da cultura da paz, né, da comunicação não violenta. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria abordar. O segundo ponto é que o nosso caderno, ele é amplo, ele não está voltado só para a criança, ele está voltado para o adulto e também para o EJA, né, o adulto e o EJA. Então, tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando numa amplitude de pensamento, né? O EJA, o infantil, todas as modalidades do ensino. Agora eu vou falar um pouquinho, né? Eu queria que as meninas me ajudassem sobre transição. Então, a Gi já falou um pouquinho sobre isso, que a transição faz parte da nossa vida, né? Nós passamos por várias fases, transições na nossa existência. Por exemplo, né, a criança, ela tem uma transição para ir para o adolescente, o adolescente tem a transição para ir para o adulto, né? Às vezes até essa passagem de criança para adolescente era antigamente os 15 anos, né? Onde as pessoas faziam a festa de 15 anos, quer dizer, deixou de ser criança, agora vai ser adolescente, né? Vai entrar na vida adulta. E na escola não é diferente. As mudanças para as crianças ou para qualquer um de nós, né? Mudança de escola, mudança de casa, separação de pais, isso também é uma transição. Por quê? Porque a criança, o adolescente ou o adulto, né? Ele pode, nessa concepção, ter que remanejar os sentimentos dele. Né? A morte de pessoas, né? O luto de pessoas ou de perdas, né? Nem sempre luto é a questão, tá aí a Maria Cristina que pode me ajudar, né? Nem sempre luto é a questão da morte, né? A questão de passagens, né? Talvez eu tenha que trabalhar um luto para poder passar para outra fase da minha vida. Transição entre turmas, então a gente colocou aqui, elencou algumas coisas no currículo, para a gente refletir e colocar algumas sugestões para nortear
as ações dos professores, ou da rede, ou da unidade escolar. Então, primeira coisa que a gente, quando fala de transição, a gente pensa do 5º ano para o 6º ano. Essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça em relação à educação. Então, lá no caderno, a gente propôs algumas situações, ou colocamos sugestões de como trabalhar essa transição do 5º para o 6º ano. Trabalhar desde o começo do ano começo do ano do 5º ano, para que eles cheguem no 6º ano com menos ansiedade, com menos medo, né? Porque é uma mudança brusca, né? Entre o 5º ano e o 6º ano. A gente que é professor, que é educador, sabe que é uma mudança brusca. Muda professores, muda a metodologia, muda toda a forma de estudo, né? Nós também pensamos um pouco na transição do infantil para o 1º ano, que também é fundamental. Só que nós fomos além. Nós pensamos em fazer uma espécie de transição entre os anos do infantil, né, para conhecer a professora, para se entregar com os alunos, para que quando essa criança saia da creche e vá para o 1º ano, ela não se sinta tão perdida, né? A visita da escola, da unidade escolar que ela vai, os professores da unidade escolar, né, entrar nas salas da unidade escolar, conhecer as crianças, né, fazer toda essa ponte para que todas as crianças tenham a tranquilidade para passar, né? Tanto do 5º para o 6º, ou do infantil para o 1º ano. Nós também colocamos em transição, que não é só isso, né? Às vezes, transição de gestão, né? Então, uma diretora, uma coordenadora está numa escola, de repente ela é transferida para outra. Como que nós podemos dar algumas sugestões para nortear essa transição? Como que pode ser trabalhado isso? No caderno também a gente vai colocar alguma coisa para vocês, né? Gestão, troca de profissionais. Então, eu sou professora, eu trabalho numa escola, de repente eu vou para outra. Como que a outra escola pode me acolher de forma que eu me sinta segura, que eu não tenha a insegurança da mudança, da transição, né? E profissionais, por exemplo, da merenda, da cozinha. Então, tudo isso vai englobar, né, os profissionais da limpeza também. Tudo isso vai englobar. Como eu posso trabalhar isso de forma que a pessoa que está chegando, ela se sinta acolhida no meu ambiente de trabalho, né? A questão das modalidades, né, que são educação infantil, ensino fundamental e EJA, se eu não me engano, né? Me corrigem aí, meninas, se eu estiver errado, né? Como que perpassa a transição nessas modalidades, né? Por exemplo, o adolescente que está lá na escola, de repente ele não pode mais estudar e ele passa um tempo e ele vai ter que fazer o EJA, né? Devido à fatalidade ou alguma outra situação. Como que eu posso acolher esse adolescente, né? Como que eu vou acolher o adulto ou o idoso que tem vontade de estudar? Como que a gente pode trabalhar esse acolhimento? Do outro ponto que a gente falou é o luto e perdas, né? Como que a gente vai trabalhar com uma criança, uma morte de pai, uma morte de mãe, ou uma separação, né? Ou uma briga entre famílias para a guarda dele, ou aquela situação em que a mãe tem a guarda e o pai não quer deixar o pai vir, e tem uma medida lá que ele não pode ir buscar a criança, né? Então, todos esses processos que geram luto ou perda para a criança, ou para o adolescente, ou para o adulto, a gente vai também dar alguma ênfase e fazer algumas sugestões, né? De como a gente pode trabalhar isso com a criança. Nem sempre a gente consegue trabalhar isso com a criança de forma sutil. Sempre lembrando que a educação não perpassa pelas outras unidades, né? Por exemplo, o que é questão de psicologia, a gente vai encaminhar para a psicologia. O que é questão de conselho tutelar, a gente encaminha para o conselho tutelar. Tudo que a gente está falando aqui, a gente está permeando no ambiente escolar, sala de aula. Então, nós temos um limite. A partir desse limite, a gente tem outras instituições que cuidam dessas situações, né? E por último, que a gente colocou aqui
eu coloquei aqui, né, que tem no nosso currículo também, que foi uma sugestão da caravana, até falando de caravana, no nosso currículo tem um monte de sugestões, né, a gente abordou um monte das sugestões que foram enviadas para a secretaria a respeito desse assunto, né, que foi feita aquela pesquisa, né, todas as unidades fizeram. Uma das questões que a gente colocou e que veio da caravana é a questão da criança institucionalizada. Então, a pessoa que, né, ou a escola que falou, ela queria expressar a dificuldade do profissional, né, do professor, em se desvincular, não é desvincular no sentido de vínculo, ou seja, a criança vem para a escola, tá? Ela mora lá na casa de apoio. Ela vem para a escola, de repente ela é transferida para outra casa de apoio, ou ela é encaminhada para outro setor, outra situação, e ela sai da escola abruptamente. Então, não é avisado, né, que a criança, isso foi falado na caravana, não é avisado que a criança vai sair, então a criança se sente perdida, o professor que criou o vínculo se sente perdido, e os alunos da escola também se sentem perdidos, os alunos da sala. Então, como a gente pode trabalhar essa inserção da criança na escola, institucionalizada, e como a gente pode trabalhar a saída dela da escola? Então, algumas sugestões que a gente deu a respeito disso é preparar o professor que essa criança vai sair e vai para outra escola, né? Para ele poder ir se desvencilhando dessa criança, desvinculando, mas não da forma de amor, mas da forma de pessoa, né? Da situação, para que essa transição da criança, ela não se sinta tão abandonada e o professor também não se sinta perdido com essa perda, né? Perda no sentido de não ver mais a criança, não saber mais dela. Né? Eu não sei se eu estou me fazendo entender, porque às vezes o meu pensamento é mais rápido e eu quero ajuda aí, Gi, e as meninas, se eu estiver falando alguma coisa que não esteja a par, tá? E essa criança institucionalizada, ela precisa ter esse rito de passagem no sentido de se despedir dos professores, né? A gente concordou com o pessoal da caravana quando falou isso, né? Outra coisa que acontece muito em algumas escolas, da criança sair, voltar, ir para outra. Como que você vai acolher essa criança que sai e voltou de novo, né? As situações familiares que às vezes passam pelo professor. Como que eu posso trabalhar essas situações familiares de forma que a gente possa conduzir ela para onde tem que ser, né? No caso, ou rede de apoio, ou conversar com os pais a respeito de alguma situação menos fragilizante, né? E por fim, o que eu queria falar é que o nosso caderno, ele é um caderno onde a gente, com muito carinho, está colocando todas as informações de modo de sugestão para professores, né? Ou para quem lê esse caderno. Então, nada ali vai dizer assim, não, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, a gente vai, no medida do possível, a gente vai dando sugestões de algumas formas de resolver os conflitos, como disse a Gi, né? A questão do conflito não só ruim, né? A questão do conflito com a palavra conflito, né? E eu quero deixar assim, finalizando, que eu sou muito grata por entrar nesse caderno. Esse caderno é um caderno que mexe com as pessoas, né? Nossos primeiros encontros foram os encontros de emoções, muitas emoções. Agora a gente está colocando, né, escrevendo, a gente coloca mais racionalmente, mas eu acho que vocês, quando lerem esse caderno, vocês vão gostar bastante, porque a gente colocou todas as emoções que o professor sente ao longo da caminhada dele. Obrigada. Não, perfeito, Sarita. Eu falo que eu sou muito grata por toda essa equipe deste caderno, né? Nós temos aqui hoje a Letícia, a Dani, a Sarita, mas nós temos a Silmara, temos a Vasti, a Wilza, a Dercy, a Ângela, a Ariolene, a Denise, a Cassiana. Me ajudem aí, gente, que eu não posso deixar ninguém de fora, né? Nós temos a Dalva, estava conosco, não pôde continuar, mas ainda está no nosso coração. A Solange, a Marina também entrou, só deu uma passada, mas não pôde permanecer. Enfim,
Nós somos um caderno que... Nós somos o caderno, olha só, nós estamos construindo o caderno que é justamente para olhar para o educando, todo o seu contexto, desde a criança, passando pela EJA, né, os jovens e adultos. Então, e olha para o profissional, olha para o gestor, para a família, gente, é para todos, né? É para todos. E foi muito boa as suas pontuações, Sarita. O que mais que eu queria dizer para vocês? Agora eu fiquei até emocionada lembrando de todo mundo aqui. Esses exemplos todos, se alguém quiser ainda compartilhar conosco, tá? Algum exemplo de alguma boa prática. Olha, eu fiz isso na transição, deu certo, foi legal. Eu mediei desta maneira com os meus alunos determinada situação. Pode compartilhar conosco, tá? A gente tem um e-mail do caderno, que eu vou passar para vocês. Deixa eu colar aqui o e-mail, é caderno7vínculos@gmail.com, tá? Então, se alguém tiver uma boa prática e quiser compartilhar no e-mail, compartilha. Se quiser chamar a gente lá para uma conversa, participar de um debate nosso também, sejam bem-vindos, tá? Eu queria saber se a Dani quer falar mais alguma coisa, Letícia, que daí eu vou encaminhando já para o nosso fechamento. Da minha parte, é isso. Concordo com todas vocês. Eu acho que foi bem pontuado ali pela Dani, pela Sarita, pela Gi, né, por todas nós, o quão é importante a questão do vínculo das mediações e transições, que é exatamente o que a gente trabalha no nosso caderno, né. Queria comentar um pouquinho sobre o que a Dani comentou, a Sarita comentou da ODS, da saúde e bem-estar, que a gente não olha somente para a saúde e bem-estar da criança, né, do educando, mas também dos professores, né, que a gente entende que quando o professor se sente bem, se sente acolhido, se sente vinculado com a instituição, com a turma, ele trabalha de uma maneira melhor, ele facilita, né, o trabalho dentro da escola, dentro da instituição. E é isso que a gente traz no nosso caderno, né? Uhum. Ótimo. Então, eu queria, agora me veio uma música aqui, mas eu não sei se eu consigo compartilhar e vocês vão ouvir. Deixa eu ver, eu vou... Quem que está cuidando da sala? Quem que é o anfitrião? Será que sou eu mesma? Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou fazer um teste bem rapidinho. Se não der certo, gente, vocês me avisam, eu já leio o texto que era. Me veio agora, tá? Que às vezes não dá para ouvir, né? Então, daí não adianta. Vê se vocês ouvem. Sim ou não? Ouvem, não? Não. Ainda? Nem foi ainda. Ouve sim, tá bom. Não, tá ouvindo eu falar, mas eu queria ver a música. Eu acho que não vai dar certo. Então, depois eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essa música no grupo lá das gestoras e elas passam para vocês, porque é uma música, vou falar dela, que fala do nossa criança, né, dentro de nós. E como a gente ainda tem ela aqui, e quando a gente conseguir olhar também para ela, vai ajudar a gente a nos conectar com os nossos educandos, independente de idade, né? Porque a alegria ainda está com a gente. Ela fala assim, eu só queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo. É uma música do Gonzaguinha. Mas eu vou voltar para a programação normal do nosso seminário, dizendo que está aberto o convite, então, para quem quiser compartilhar alguma boa prática, né? Ou até às vezes, nem tão boa, para a gente até utilizar como que a gente poderia modificar, né? Alguma coisa que aconteceu, olha, eu tive uma experiência que não foi interessante. Como que a gente poderia trabalhar e ter feito diferente, né? A gente pode trazer nesse contexto. Então, para encerrar, eu quero mais uma vez agradecer a todas e a todos que participaram,
E eu vou ler um texto que está no livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, e é um texto de Ruth Bermeyer. E ele diz que palavras são janelas ou são paredes. Só fechar aqui para ficar aqui. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda. Eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes. Elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer. Coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que eu não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Então, é assim, com essa escuta amorosa, eu encerro o nosso seminário. E vamos lá. Gratidão. Obrigada, pessoal. Sarita, linda, obrigada. Letícia, Dani, sucesso vocês. Obrigada a vocês, obrigada a todos aí que ficaram escutando a gente. E é isso aí. Obrigada pela atenção. Obrigada. Estou vendo os comentários lá, que lindo. Obrigada.